Boa tarde, galera. Aqui Mary Vieira, mais uma vez para conversar com vocês a respeito de pós-graduação. Bom, e quando nós somos aprovados em um mestrado ou doutorado, nós assumimos aí inúmeros compromissos para chegar até o dia da defesa e aprovação, recebimento do nosso título, né? Bom, e eu diria que para que nós consigamos cursar o mestrado ou doutorado de uma forma que a gente cresça, a gente evolua, a gente se transforme, né? Que tenha experiências positivas, nós temos que nos organizar. Nós temos que, além de muita garra, determinação, nós temos que ser organizados e ter uma estratégia para cumprir todos esses requisitos exigidos. Então, eu enumerei aqui 10 e mais um dos requisitos que eu vou falar aqui que nós temos que cumprir. E também vou dar algumas dicas a respeito de cada um e da ordenação para que nós possamos cumprir esses requisitos, esses que nós assumimos, né, no momento que somos aprovados. Então, assim, créditos, número 1, créditos em disciplinas. Número 2, escrever a proposta, realizar a prova de proficiência, escolher o caminho, o procedimento que vai ser utilizado, realizar experimentos ou coleta de dados, tratar esses dados, organizar esses dados, escrever a qualificação, escrever a dissertação ou tese, escrever artigo ou artigos e, né, o mais um seria passar por tudo isso mantendo uma qualidade de vida, não mantendo assim, não para não pirar. Então, para não pirar, para não cair numa depressão, para não cair numa ansiedade, você tem que desde lá do início ter a consciência de tem que ter uma tática, né? Tem que ter uma logística aí para desenvolver o que eu chamaria de estratégia. Primeiro lugar, tente, né, ter uma boa relação com seu orientador ou orientadora. Eles têm, né, na sua maioria, têm experiência e vão saber te direcionar nesse caminho. Algumas pessoas podem ter a sorte, como eu tive, de ter um orientador que foi me ditando, dizendo, primeiro faça as disciplinas, você já fez sua proficiência, né? Faça agora seu estágio de docência, se preocupe com a sua proposta. Então, só que tem muitas outras pessoas que não têm essa sorte que eu tive. Então, gente, o que eu diria aqui, o primeiro é cumprir os créditos. Mestrado, principalmente no mestrado. O mestrado é mais curto, são 2 anos, tá? É papum, acabou o mestrado, já tem que defender. Pode achar que é muito tempo, mas não é. Então, mestrado, primeiro, se preocupar em cumprir os créditos, tá? Primeiro ano, cumprir os créditos em disciplinas. Essas disciplinas vão te exigir bastante energia, vão te exigir muitas vezes uma certa nota para que você não perca sua bolsa, por exemplo, quem é bolsista. Então, vão te exigir um conceito A, B. Também se informe, saiba as regras do jogo, saiba as regras da sua pós, saiba os prazos que você tem para fazer as disciplinas, tá? Então, tudo tem prazo, nas pós tudo tem prazo. Então, tenha ciência desses prazos. Bom, primeiro faça as disciplinas. Você pode ser guiado pelo seu orientador ou orientadora, ou você pode escolher disciplinas, né, da sua pós-graduação que vão te ajudar no desenvolvimento aí da sua dissertação ou tese. No meu caso, eu fiz disciplinas que eu gostava de estudar ou que tinha alguma coisa a ver com o meu tema. E também, além das disciplinas da sua pós, verifique se na sua universidade existe a oferta de disciplinas de outros programas de pós-graduação. Eu fiz pós-engenharia, mas havia um outro programa de matemática, programa de pós-graduação de matemática e estatística, que ofertava a disciplina de estatística. Tá? Então, todo mundo falava muito bem dessa disciplina, do professor que ministrava a disciplina, e eu fui fazer disciplina.
Fui fazer um semestre, acabei fazendo 2 semestres. Fiz a estatística experimental e multivariada. O que me auxiliou muito. Quer dizer que eu me virei sozinha com a estatística? Não. A gente sempre vai ter alguma dúvida e a gente pode recorrer aí colegas que sejam especialistas nessa área, tá? Mas, então, sempre, aí já vem a estratégia. Não fazer as disciplinas somente porque tem que fazer as disciplinas. Fazer disciplinas voltadas ao teu crescimento. Em seguida vem escrever a proposta. Ou lá pelo meio também, eu esqueci aqui do estágio de docência, que também é uma disciplina. Então, estágio de docência também, ele exige bastante, porque você tem que preparar aulas e dar aulas. Às vezes, um bimestre, 2 bimestres, não sei. Então, por isso que é importante saber, na sua posse, vai exigir o que vai se exigir do 4 aulas, 6 aulas, um semestre. Então, cada pós-graduação tem essas diferenças aí digamos assim, prioridades. Se informe a respeito disso e se prepare para o seu estágio. Se for alguma coisa, algum tema, né, que você já está habituado, maravilha. Se não, você vai ter que dispensar um tempo maior aí para fazer essas aulas, estudar o tema. Mas uma dica que eu dou aqui, gente, estágio de docência, não tenha receio. Um receio muito comum é, ai meu Deus, vão me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Todo mundo tem esse medinho. Atire a primeira pedra quem não tem. Então não tem esse medo. Não tem, pode até ter um receiozinho assim também, seguro. Mas na hora, se não souber responder alguma coisa, diga que não sabe. A melhor coisa, olha, não sei no momento, não posso te afirmar com segurança, então prefiro não te responder agora. Vou pesquisar, me aprofundar mais. E próxima aula eu te trago essa questão. Beleza, problema resolvido. Tá? Então, esse antes de entrar para o próximo item, é uma questão bem importante do estágio de docência. Depois, então, eu enumeraria, primeiro, então, fazer as disciplinas, né, que aí você vai mais tranquila para o restante. Depois, então, vem escrever a proposta. Por que eu coloco no segundo item escrever a proposta? Porque ao escrever a proposta, você vai estar delimitando o tema da sua pesquisa. Tá? Então, você vai ter que ir para a literatura, verificar o que está sendo feito a respeito do tema que você deseja investigar, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, qual a lacuna do conhecimento nesse tema, para que você, então, possa ter a inovação na sua pesquisa. Então, o que não foi pesquisado? Ai, não encontro nada desse assunto. Que maravilha, significa que ou ele está muito batido, referências muito antigas, ou é um bom tema para ser pesquisado. Então, sempre é bom trocar ideia com colegas, com orientador, seja com quem for. E deixar bem claro, você tem que ter, e começa aí na proposta, uma coisa é quando a gente pensa em pesquisar algo. Mas no momento que nós vamos escrever a nossa proposta, é que vem as grandes questões, né? Porque a gente tem que delimitar esse tema. Então, o segundo requisito, eu diria que para dar importância, então, na proposta, tá? E também verificar os prazos. Bom, e aí fazer, né? E aí aquele momento. Ler muito, mas ler de uma forma otimizada. Então, não ficar devaneando em muito, tentar focar no seu tema, não ficar baixando 1001 artigos que não vão ser lidos, só vão ficar ali na sua. Então, tentar focar no seu tema para cada vez melhor tá? E delimitar a sua proposta. Bom, e eu também já dei uma dica, tem um vídeo que eu fiz, não só ler, mas guardar de forma eficiente essa informação. Ler e guardar de forma eficiente, tá? Bom, depois, então, já está escrita a proposta, apresentou a proposta, né? Apresentar de uma forma. Aí, a questão da apresentação é bem importante também, se preparar para essa apresentação, né?
Vem uma terceira preocupação, se você não fez aí no período ainda, que é a proficiência. Então, se não tiver a prova de proficiência em uma língua inglesa ou espanhol, não vai conseguir nem defender, porque é um requisito, né? Então, e não adianta fazer e tirar nota 6 ou 7, ou não sei. Cada pós, como eu disse, cada pós-graduação, cada programa tem uma exigência, tá? Então, proficiência é muito importante. Tá? Se você já fez sua proposta, já fez as disciplinas, já fez a proficiência, já tem aquele... já consegue respirar mais aliviado para ir para a próxima etapa. Senão você vai estar sempre, tem que fazer a proficiência, tem que fazer isso. Vai estar sempre com aquela preocupação na cabeça. Então, é uma preocupação a menos na sua cabeça, tá? Depois eu elenquei aqui a escolha do caminho. Já vai ficar mais claro na proposta, né? Ao fazer a proposta, mas você tem que escolher um caminho, qual metodologia vai ser utilizada, tá? Qual procedimento vai ser utilizado. Aí, dependendo da sua área, vai ser procedimento experimental, documental, em campo, qual procedimento que você vai utilizar. Então, definir o procedimento. Definido o procedimento, agora, no caso experimental, vou realizar experimentos, vou coletar os dados. Esses dados têm que ser muito bem tratados e avaliados. Então, por que de toda essa organização, de toda essa estratégia? Porque quanto mais tempo você tiver para pensar sobre os teus dados, analisar os dados, discutir os dados, maior será a qualidade final do seu estudo, da sua dissertação, da sua tese, do seu artigo. Então, muitas vezes vai havendo uma certa procrastinação nas exigências e lá no final fica muito pouco tempo para discutir esses dados, para discutir esses resultados, tá? E vai afetar na qualidade da dissertação ou tese, tá? Então, aí, coleta dos dados, depois vem, então, tratar e organizar esses dados, esses resultados. E aí vem aquele momento, né, de fazer gráficos, tabelas. Eu vou expressar esse dado em tabela, em gráfico, como que vai ficar mais claro, como que eu vou conseguir passar para o leitor uma informação maior, como que eu vou poder discutir melhor, vai ser na forma de gráfico, na forma de tabelas. Então, assim, tem que deixar um tempo suficiente para fazer esse tratamento dos resultados, tá? E aí entra também, né, a estatística. Se você vai usar estatística, vai tratar esses dados como? Então, aí entra também aquela ponte entre a disciplina cursada, o porquê que escolheu a disciplina, porque vai poder aplicar ela aqui na hora de tratar os dados, seus dados. Nesse momento, a gente já está aí quase preparado, né, para qualificar. E depois da qualificação, é um primeiro alívio, digamos assim. Então, se já tem sempre em mente, o que a pós exige, o que o programa de pós-graduação exige. Que na qualificação já tenha resultados ou não tenha resultados. Porque senão não tem sentido qualificar como uma proposta, né? O que evoluiu da proposta até a qualificação? Então, nesse momento, é um momento de fazer uma análise crítica, né? Uma autocrítica do que evoluiu da proposta para a qualificação, em termos de escrita, em termos de resultados, tá? Em termos dos objetivos alcançados até o momento e se vai dar tempo para alcançar todos os objetivos propostos, tá? Mas isso também a banca vai te dar um direcionamento do futuro do trabalho, da qualificação até a defesa. Tá? Então, a banca também é um elemento muito importante. Escolha profissionais que vão contribuir para a tua formação, que vão contribuir para o teu trabalho. Então, se você está assim com o seu orientador, né, ele vai e vocês vão poder conversar
e ter uma escolha interessante de pessoas que vão contribuir para esse quase fechamento do trabalho. Então, qualificação feita, aprovada, maravilha. Então, agora é correr atrás do que está faltando. O que está faltando, né? Poderia ser escrever a tese e escrever os artigos. Aí tem que ter um certo discernimento do que vai se fazer primeiro, do tempo que se tem, como que vai ser apresentada a dissertação ou a tese, né, o documento. Muitas são em formatos de capítulos, em que são colocados nos capítulos o artigo, o próprio artigo. Então, nesse contexto aí fica interessante escrever o artigo primeiro, ou escrever a tese, a dissertação, e dali saem os frutos, né, o artigo ou os artigos. Bom, e aí no momento da escrita tem todas aquelas dicas que aí caberia aqui um vídeo a respeito de como que você faz um título, como que faz o resumo, como que faz uma introdução, né? Então aí cabe um vídeo só disso. Bom, e depois então vem a defesa. A defesa, se tudo isso correu bem, a defesa é só correr para o abraço. É defender e ser feliz com seu título, tá? Então, gente, esses são os 10 itens, tá? O 11º item é entregar tudo no prazo e ainda ser feliz, ter vida social, tá? Então, a importância de ter uma estratégia por isso, para que no desenvolvimento do seu mestrado ou doutorado, você vá conseguindo cumprir essas etapas, não deixe acumular nada, para que ao longo, para que consiga desfrutar, né? Porque afinal um mestrado, um doutorado, ele é um período de muito crescimento profissional, tá? Crescimento em termos de relacionamento com as pessoas também. Então, assim, é transformador. Mas para que não se transforme em um caos, é bom ir fazendo as coisas passo a passo, delimitando, estando atento aos prazos, ao que é pedido, tá? Então é isso, gente. Além de garra, determinação, organização, temos que ter estratégia para desenvolver uma tese, uma dissertação. Bom, por hoje era isso, tá? Que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês, óbvio, vocês não precisam seguir aqui é só uma sugestão, né, de como levar uma pós, mas cada um vai adequar a sua realidade. Mas eu espero aí ter te dado um clique para você pensar a respeito do tema. Ah, e uma coisinha que eu lembrei agora. A gente está vivendo um momento em que está tudo muito diferente. Então, lembrei agora. Tá tudo muito assim diferente. De repente, seu estágio pode ser você vai dar aula ali online, alguma coisa assim, né? A sua qualificação vai ser também remota. Então, isso deve pesar na sua organização, porque o que você pode ir adiantando, se não consegue fazer a parte experimental, por exemplo, mas tem outras partes que você pode ir adiantando, né? Sua revisão bibliográfica, enfim. Então, assim, não desanime, veja o que dá para fazer, o que dá para ir adiantando, porque no final tudo dá certo, tá? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Qualquer coisa, vocês ficam aí com meu e-mail, minhas redes sociais para entrar em contato comigo. Um beijo e até a próxima!